Boa noite também a todos presentes, né? Satisfação aqui, né? E eu queria agradecer, antes de mais nada, aí, pelo convite de participar desse projeto, né? Sabemos que nessa dificuldade aí da distância, essa é a minha primeira participação, né? Infelizmente, ano passado eu fiquei mais de observador do que atuante. Vocês estão me escutando bem? Sim, professor. Tranquilo. Ok. Então, posso iniciar? Sem problema, porque o professor se antecipou um pouquinho, uns 5 minutos, eu fiquei conversando com, O com pessoal. os alunos, né? Uhum. E está tudo ok. Então pode começar aí vai até as 20 e 30, 30. né? Tá? Isso. Eu Não pode vou colocar, apresentar aí, isso, tá bom? tá, eu vou colocar o material aqui e qualquer coisa, como eu não vou ficar vendo o chat nem nada, qualquer coisa vocês me avisem, tá bom? Então deixa eu preparar a nossa apresentação aqui. Eu estou com duas apresentações, mas a Samara até me ajudou a fazer uma e eu fiz uma outra também. Como eu vou agradecer a Samara por também ter me ajudado aí nos slides, eu vou passar exatamente a apostila que eu fiz, até mandei para colocar no Drive. Então, eu vou trabalhar em cima dessa apostila aqui também, mas a gente vai mandar também o slide para vocês, tá ok? Bom, a nossa aula de hoje é uma aula que fala sobre ecologia, níveis de organização, cadeia alimentar e relações ecológicas. Dentro desse material, né, dentro do nosso Enem, a competência de área 8, que é apropriar-se de conhecimentos da biologia para situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Né? Aqui tem as habilidades. Bom, a ecologia não é novidade aqui para ninguém, né? Que quando se fala em ecologia, nós vivemos hoje, basta nós ligarmos aí em jornais, reportagens, documentários, hoje mesmo se falava das chuvas, saneamento básico. Então, tudo que se fala dentro de um contexto do ambiente, estamos falando da ecologia. Né? Mas, pela primeira vez, o termo ecologia foi criado em 1870, né, por Ernest Haeckel, né, onde significa a palavra oikos, que vem de casa, e logos de estudo. Então, é o estudo da casa. E quando nós falamos em casa, estamos falando exatamente do nosso ambiente, do nosso planeta. Né? E, então, foi definido um capítulo da ciência biológica que estuda as relações dos seres vivos entre si, destes com o meio ambiente. Então, seria as relações dos seres vivos. Então, nós mantemos relações até com a mesma espécie, com espécies diferentes, e hoje é o que nós temos. Né? Então, e também com o ambiente. A divisão da ecologia, ela está dividida em ecobiose e alelobiose. Ecobiose é um ramo da ecologia que estuda as relações dos seres vivos com o meio. Okay? E a alelobiose é o ramo da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si. Então, por exemplo, nós fazemos muito uma relação de predatismo. Nós comemos todo dia. O ser humano, ele mata para se alimentar. Os outros animais também matam para se alimentar. Nós também temos relações vamos dizer assim, relações que são boas, benéficas, né? Relações interespecíficas, intraespecíficas, relações que são boas, são chamadas de harmônicas, e relações, como eu falei agora, desarmônicas, como o predatismo, mas temos as harmônicas, nós temos seres que vivem dentro da gente, nos dando, proporcionando coisas boas, como também podem ser ruins. Então, a relação dos seres vivos com o meio, nós temos hoje com o meio, é a ecobiose. Se for seres vivos, nós chamamos de alelobiose. E podemos dividi-la também, essa aqui, a alelobiose, em cenobiose, né, que é o capítulo da biologia que estuda as relações dos seres vivos quando pertencem a uma mesma espécie. Mas quando for entre espécies diferentes, você chama de aloiobiose. Deu para entender? Então, quando eu falar em seres vivos que pertencem, relacionam a uma mesma espécie, é cenobiose. Mas por espécies diferentes, é aloiobiose. Então, aqui, a ecologia se divide em ecobiose, que é a relação do ser vivo com o ambiente, e a alelobiose dos seres vivos entre si, sendo a cenobiose
na mesma espécie e aloiobiose em espécies diferentes. Nós precisamos conhecer dentro da ecologia os conceitos básicos, né? Onde esses conceitos básicos, na verdade, eles vêm de uma organização importante. Então, por exemplo, os conceitos ecológicos, eles vêm desde o início da matéria, quando nós falamos em átomos, onde eles se juntam, se agregam para formar moléculas, onde as moléculas formam estruturas celulares. Por exemplo, eu tenho H2O, uma substância orgânica, que está dentro das nossas células, dentro das organelas, etc., formando então uma célula. E não é novidade para ninguém que as células se reúnem para formar os nossos tecidos se organizam para formar órgãos, e os órgãos se reúnem para formar um sistema. E vejam então que até sistema, que vai formar um organismo aqui, eu tenho uma organização celular. Então, que vai desde átomos até formar um organismo. Eu coloquei aqui um exemplo de um macaco, mas nós somos um organismo. Tá? E quando esses organismos se reúnem, aqui como vocês estão vendo, né? Desde que esse organismo, por exemplo, seja da mesma espécie, nós formamos uma população, depois podem formar populações diferentes, vocês estão vendo aqui, e aí eu começo uma organização dentro da ecologia. Tá? Então vejo que é uma coisa que parece que vem do simples, apesar de que o átomo é complexo, até chegarmos então em organismos, populações, que formam comunidades. Essas comunidades formam verdadeiros ecossistemas, são relações importantíssimas, e os nossos ecossistemas formam a nossa biosfera, biovida, esfera, planeta. Okay? Então nós temos aqui, esse azul não é novidade para ninguém, que representa para nós a grande quantidade de água que tem no nosso planeta. Né? Então, nesse momento eu tenho aqui, tá? Vou passar para outra página aqui, nós temos os conceitos importantes. Então aqui, o indivíduo, dentro daquela organização celular, só relembrando, átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistemas, organismo. Aí eu paro aqui para a gente iniciar agora uma organização ecológica. Tá? Então, o organismo ele é a unidade de vida que se manifesta em um determinado local. Né? E com isso nós vamos ter o conceito de espécie, né? Que é o conjunto de indivíduos com grandes semelhanças físicas e fisiológicas que, ao serem cruzados entre si, produzem descendentes semelhantes e férteis. Bom, sabemos que a espécie ela tem que ser igual, na característica física, principalmente fisiológica, para que se possa cruzar entre si, e daí nós temos descendentes semelhantes e férteis. Aí você pode dizer assim, mas eu já ouvi falar que existem espécies diferentes que cruzam. Né? Existe, mas mesmo assim quem nasce estéril, quer dizer, já não nasce fértil. Tá? Mas o conceito de espécie é importante. Nós temos um capítulo lá na frente que fala de especiação, mas depois, numa outra aula, onde a especiação ela vem de um isolamento geográfico, de um isolamento reprodutivo, tá? Mas que eu comecei com o meu organismo que determina a espécie. Né? Por exemplo, hoje nós somos uma espécie chamada Homo sapiens. Né? E nós temos o local onde nós vivemos. Esse local em que você encontra com frequência uma determinada espécie, se chama de hábitat, ou habitat, como alguns chamam também. Então, o hábitat ele é um local específico onde você encontra o indivíduo de uma determinada espécie. É o endereço, que eu coloquei em maiúsculo aqui, né? É onde ele mora, frequência. Então, não é frequente você entrar aqui numa mata, né, na floresta amazônica, e encontrar um leão, porque não é o hábitat dele. Mas se você for para uma savana, você vai dar muito fácil você dar de cara com um leão. Né? Da mesma forma, você entrar numa floresta amazônica, você encontrar animais específicos da região. Né? Então, que eu não vou encontrar em outros locais. Né? Então, por exemplo, o peixe vive na água, o leão nas savanas, a minhoca no solo e assim por diante. O nicho ecológico já é a profissão da espécie, tá, pessoal? Ele é o conjunto das atividades de uma espécie no ecossistema. Tá? É o papel comportamental que um ser vivo desempenha em seu hábitat.
Então, tudo aquilo que o ser vivo ele faz no ambiente, isso é o seu nicho ecológico. Tá? Então, por exemplo, quando eu digo que o jacaré ele vive no Pantanal, isso é o nicho ecológico? Não, isso é o hábitat. Mas se eu disser que o jacaré, o crocodilo, eles são animais predadores, ó, eu já estou dando a profissão dele. Entenderam? Nós somos onívoros. O que é um ser onívoro? Aquele que come tudo. Nós comemos vegetal, carne, os dois ao mesmo tempo. Isso é o nosso nicho ecológico em relação ao alimento. Entenderam? Então, o hábitat é onde ele vive e o nicho ecológico. Só para finalizar, a lombriga vive no intestino. É o hábitat. Mas se eu disser que a lombriga é um parasita humano do intestino humano, isso é o seu nicho ecológico. Então, resumindo, é a profissão da espécie. É o que ele faz, tá bom? O princípio de Gauss, muito falado na ecologia, e também é chamado do princípio da exclusão competitiva, tá, pessoal? Ele diz mais ou menos assim: duas ou mais espécies não podem coexistir, ou seja, viver por longo tempo no mesmo hábitat, se ambas desempenharem o mesmo nicho ecológico, pois será estabelecida uma competição entre elas. Então, a partir de hoje, toda vez que você ouvir falar em princípio de Gauss ou princípio da exclusão competitiva, estamos falando de competição. Tá? A competição ela pode ser feita entre espécies diferentes, a competição pode ser feita na mesma espécie, mas não é bom. Nenhuma competição. Você já ouviu dizer que alguma competição é boa? Vamos competir, mas todos os dois vão ganhar? Não, vai ter o ganhador e vai ter o perdedor. Então, quando duas espécies têm o mesmo nicho, significa que, por elas terem a mesma profissão, eu tenho o jacaré e o leão. Os dois são predadores. Será que eles podem competir por alimentos? E se faltar alimentos para os dois? Então, há competição entre eles, tá bom? Ou os dois leões competindo também pelo alimento, né, pelo sexo, pelo território. Então, o princípio de Gauss tem a ver com essa palavra chamada competição, tá, pessoal? Desde que se tenha a mesma profissão, o mesmo nicho ecológico. A palavra ipso facto, ele é como se fosse um nicho ecológico, pessoal, muito específico, tá? Ou seja, ipso facto, ele é um nicho ecológico definido. Você não encontra em qualquer espécie. É muito raro até a gente achar em livros esse conceito. Mas, por exemplo, quando eu digo que a abelha ela produz o mel, né, ela tem a colmeia, isso é específico da abelha. Só a abelha produz o mel. Né? Estamos falando de animal. Né? Existem outras produções industriais. A casa do esquimó, aí você pensa no iglu. Né? A casa do João de Barro, né, também é a mesma coisa, tá ok? Então nós temos exatamente essa questão do ipso facto, tá bom? Então neste momento eu tenho essa questão do nicho ecológico específico dentro de um processo de contexto, tá, generalizado. Desculpem aí que o cachorro latiu aqui, está até isolado aqui. A população ela é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, que habitam a mesma área numa mesma unidade de tempo. Ou seja, você tem um conjunto, obrigatoriamente tem que ser da mesma espécie. E eu tenho que ter uma mesma área geográfica. Então, naquele momento, eu tenho o que eu chamo de população. Então, a população é quando você tem dois indivíduos habitando numa mesma área, numa mesma unidade de tempo. Tá, pessoal? Isso é uma população. Agora, se eu unir duas populações, aí eu já vou ter uma comunidade. Se eu juntar três populações, eu tenho uma comunidade, ou também chamado de biocenose. Cuidado com esses termos, que eles trazem sinônimos. Então, comunidade ou biocenose ou comunidade. Tá? Aí você já tem um conjunto de todos os seres vivos de uma determinada área, né? Ou seja, um conjunto de populações que se acham instaladas na mesma área, né? E que se interrelacionam. Então, se eu tiver a população humana junto com uma população de mangueiras, de pássaros, etc., eu tenho aí a comunidade, tá bom?
A comunidade, se ela for biótica, ela é representada por todos os seres vivos que são animados, ou seja, que possuem vida, né? Então, todos os seres vivos que estão naquele local, eles são chamados de comunidade biótica. Já a comunidade abiótica, elas trazem para nós todos aqueles seres inanimados, que não possuem vida. Água, solo, temperatura, luminosidade, tá? Tudo que vocês possam imaginar que não tem vida é a parte abiótica. E vocês vão ver daqui a pouco que quando eu unir a comunidade biótica, seres vivos, com a abiótica, eu vou ter o ecossistema. E aí começa a interação, tá bom? Já o local onde vive uma determinada comunidade denomina-se de biótopo. Tá? Então, o biótopo é o local onde aquela comunidade, aqueles conjuntos de populações estão vivendo. O número 8, a palavra ecótono ou ecótone, ele aparece muito em prova, viu, pessoal? Porque a gente considera que o ecótono é uma região de transição entre duas comunidades, tá bom? Eu peço desculpas se eu tossi, porque inclusive semana passada eu ia dar aula para vocês, eu estava muito gripado e continuo, mas qualquer coisa, tá, me perdoe. Ecótono ou ecótono, então é uma região de transição. Então, imagina que eu tenho uma floresta, né, tem até um desenho aqui, ó. Eu tenho uma floresta e logo aqui nessa floresta eu tenho gramíneas. Então, imagine que entre a gramínea e entre a floresta eu tenho uma área intermediária, tá? E aí eu tenho, então, ó, aqui a mesma coisa. Ó, eu posso ter gramínea aqui tem água e aqui tem gramínea. Então, é como se aqui eu tivesse um ecótono, uma região de transição entre duas comunidades, tá, pessoal? Então, guardem bem esse termo, que esse termo ele é justamente uma transição, ok? Eu até brinco, digo que, por exemplo, a faixa de Gaza é uma região de transição, né? Então, é uma região de conflito, vamos dizer assim, né? Eu estou falando pelo lado de conflito, tá, pessoal? Então, eu tenho uma região de conflito. Quem vai ganhar? É a floresta que vai invadir a gramínea ou a gramínea que vai invadir a floresta? É uma região de transição, tá bom? Entendido o que é o ecótono? Tá? Você pode prestar atenção quando você vai à praia, né? Geralmente na praia a gente tem uma área de floresta, aí tem o mar, tem o rio, e no meio tem onde nós ficamos, que é a areia. Então, na areia ali seria um ecótono, uma região de transição, né? E aí o ecossistema, né, que é um conjunto formado pela comunidade biótica, que eu acabei de falar, os seres vivos, e o meio ambiente, né, que é a comunidade abiótica, sendo que tais comunidades trocam entre si matéria e energia. Pessoal, a interação entre o abiótico e o biótico é o ecossistema, mas é importante que eles troquem entre si matéria e energia. Tá, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém com o microfone ligado? Não? Então vamos continuar. Tem alguém com o microfone ligado. Está me dando interferência aqui. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui, pessoal. Está me dando interferência. Bom, então, só para finalizar essa parte de ecossistema, não esqueçam, é uma interação entre o biótico e o abiótico. É o que nós vivemos, né? Nós vivemos hoje, nós temos a luminosidade, nós temos pressão, temos calor. Então, tudo isso são fatores que interferem junto com a gente, formando o nosso ecossistema. E o importante é que a gente troque matéria e energia entre si. Aí nós dizemos que, nesse caso, nós temos um ecossistema autossustentável. Tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu diminuir um pouco, para você ver, ó, isso aqui é um verbossistema, né? Tá? Uma troca de matéria e energia entre si. Né? Aqui já vamos logo definir algumas palavras. Ó. Fitoplâncton é como se fossem os vegetais microscópicos, e o zooplâncton são os animais microscópicos, né? Que vão estar presentes na água, tendo uma cadeia alimentar, peixe, então, toda essa interação aqui
é um verdadeiro ecossistema, tá, pessoal? Vamos ver a importância do sol, a importância das plantas daqui a pouco. Então, o ecossistema é a unidade básica de estudo da ecologia. Nós temos aí, então, o ecossistema, unidade mais o meio, o ecossistema que, na verdade, já no sinônimo, seria a biocenose, que é a mesma comunidade em cima aí, ó, vocês estão vendo, e o biótipo, que é o meio onde vive a comunidade. Tá? Em um ecossistema é obrigatória a existência de uma autonomia trófica, ou seja, a presença de uma cadeia alimentar. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho dela. Né? Então, essa troca de matéria e energia que nós acabamos de falar no conceito tem que ter a cadeia. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Compreende a porção da Terra biologicamente habitada. Eu sempre digo para os nossos alunos que quando a gente fala em bio, vida, esfera, planeta, nem todo local do planeta existe vida. Né? Nós temos profundidades, né, dentro da água, por exemplo, que essas profundidades nós vamos tendo meios, nós temos o fótico, nós temos o disfótico e o afótico. Quando nós chegamos no afótico, a quantidade de vida praticamente ela é mínima, né? Mas existe. Mas quanto mais profundo, daqui a pouco não existe. A mesma coisa para altitude. Né? Quanto mais altitude, a gente já vai deixando de ter esses seres vivos. Então, é uma porção biologicamente habitada a nossa biosfera. Tá? E dentro da nossa biosfera, nós temos ambientes menores, chamados biociclos. Aqui, só para você conhecer quem são esses biociclos. Tá? É o talassociclo, que é um biociclo de água salgada, sendo o maior biociclo do planeta. Nós temos o liminociclo, que corresponde ao biociclo das águas doces, e o epinociclo, que corresponde ao biociclo terrestre. Tá, pessoal? Então, definindo esses conceitos, por exemplo, um tubarão, uma baleia, eles vivem no talassociclo, uma estrela do mar. Talassociclo é um biociclo de água salgada. Né? Já o liminociclo, água doce. Nós podemos encontrar os peixes de água doce aqui da nossa região, por exemplo, temos bastante. E o epinociclo seriam florestas, o que nós temos, né, dentro aqui do nosso plano terrestre. Aqui. E dentro desse biociclo, distingue-se ambientes ainda menores, né, que são chamados de biócoros, são zonas de vida, que eu até citei ainda há pouco o fótico, disfótico, afóticos, tá? São biócoros. E cada subdivisão de um biócoro denomina-se bioma, que são as florestas, os desertos, os campos, a tundra, taiga. Lembrando que nós temos muitos dentro do Enem, por exemplo, a gente pensa sempre que se falar em bioma, né, nós vamos ter características propriamente ditas, tá, pessoal? Ou seja, quando a gente fala em deserto, o que é que te lembra um deserto? Eu me lembro que um deserto é muito quente, a temperatura passa de 50 graus, é muito calor. Mas quando eu vou para a tundra é área de gelo, é menos 30, é menos 40. Né? Quando eu falo em florestas, toda floresta é igual? Não. Eu tenho floresta amazônica, tenho floresta tropical, tenho floresta não sei o quê. Ou seja, eu tenho várias florestas que vão me dando características diferentes. Né? Então, por exemplo, se eu tiver pinheiros, né? Os pinheiros são de áreas frias, geladas, florestas diferentes que nós não temos aqui. Então, o bioma, então só para fechar, o bioma é aquele ecossistema com características próprias, bem definidas, tá bom? Nós temos as camadas como a atmosfera, hidrosfera e litosfera. A atmosfera é uma camada ou esfera da Terra formada por ar, novidade para ninguém. Hidro vem de água, é a camada ou esfera da Terra formada por água. E lito, né, camada ou esfera da Terra formada por rochas e pelos solos. Tá bom, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta nesse momento? A gente pode, então, nesse primeiro capítulo, a gente já tem uma questão aqui, por exemplo, já dentro desse assunto. O que é que vocês responderiam nessa primeira questão aí? O indivíduo tem
reprodução sexuada, cruzada, se mantém isolados de outros grupos semelhantes por meio de mecanismos de isolamento reprodutivo. Falei ainda há pouco, né? Para nós chegarmos a uma espécie, nós precisamos de isolamento reprodutivo. Aquela espécie não pode cruzar com a outra porque não vai ter descendentes férteis. Então, isso é o isolamento reprodutivo. Tá? Então, nossa resposta da primeira questão seria a espécie. A segunda questão. Conjunto de indivíduos da mesma espécie que habita determinada região geográfica é chamado de quê? Olha só, o conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, se é da mesma espécie, só pode ser uma população, né, pessoal? Então, passa a ser aqui uma população. Eu tenho os níveis de organização que eu falei logo no início. Eu tenho célula, tecido, órgão, tal, até ecossistema. A sinal alternativa que contém os níveis estudados dentro da ecologia. Célula não, tecido não, órgão não. Indivíduo sim, comunidade sim, população sim, e ecossistema sim. Né? Então, eu tenho aqui, ó, o 6, população tem, o 5 tem, que é comunidade, e o 7. Então, a resposta aqui, letra B de bola, certo? Aí nós temos aqui, quarta questão. Boa noite. Em um lago. Boa noite. Perguntar alguma coisa? Em um lago estão presentes diversas espécies de animais, plantas, algas, protozoários, fungos e bactérias. O conjunto desses seres vivos constitui o que para nós, pessoal? Então vejam que eu tenho um lago, né? E nesse lago você encontra animais, plantas, algas, você está encontrando várias populações. População de animal, qual espécie de animais? Então, população de animal, população de planta. Então, na verdade, eu estou construindo aí uma comunidade. Então, a comunidade biológica. Tá bom? Em qual nível ecológico um fazendeiro que pretenda determinar a taxa anual de aumento do número de cabeças de gado de sua criação, a fim de explorá-la de maneira sustentável, irá abordar esta questão? Em qual nível ecológico? Veja que os conceitos eles estão encaixados dentro de textos. Então, se você souber o conceito propriamente dito, né, eu já sei o conceito de célula, quando eu fiz lá meu primeiro ano. Agora eu já sei que indivíduo tem a ver com a espécie, a comunidade é o conjunto de várias populações, o ecossistema é o conjunto de biótico mais abiótico. Então, quando eu chego na população, né, eu tenho, então, as cabeças de gado de sua criação, que é o conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, a resposta aqui na quinta questão é a letra C. E a última questão, não, ainda tem outra aqui. A penúltima questão, né, indica a afirmativa correta, que diz que uma população compreende o quê? Né? Uma população, todos os organismos que vivem em uma área específica? Não. Né? Todos os organismos que vivem em uma área específica? Os organismos que estejam interagindo entre si em um lugar, tipos semelhantes de organismos em um lugar, todos os membros da mesma espécie, né, que habitam uma área específica, todos os animais que vivem em uma determinada região. Bom, se eu quero uma população, eu estou falando aqui de todos os membros da mesma espécie que habitam uma mesma área geográfica ou específica. Tá bom? A questão vocês podem perguntar. Agora sim, a penúltima questão aqui fala do sistema de inter-relações entre o ambiente físico e os seres vivos que nele vivem. Recebe o nome de... se é uma inter-relação entre o ambiente físico,
que é o abiótico, e o biótico, que é o ser vivo, com certeza a letra A é a resposta correta. E aí a última questão, sim, né? Então agora sim a última questão. Numa determinada área da natureza, encontramos seres vivos trocando energia. Considerando esses seres e o meio, o conjunto que o formam, o que nós vamos ter aqui, ó, de novo, né? Veja que eu frisei bem essa trocando matéria e energia. Isso caracteriza... Professor, dá para o senhor voltar na questão 7, Oi. que ela estava travada aqui para gente, deu uma travadinha. Tá, foi? Tá. Tá aparecendo Foi. aí? Tá, apareceu agora. Tá, beleza. A questão 7, ela fala na inter-relações entre o ambiente físico e os seres vivos. Na hora que eu falo na relação entre o ambiente físico, que é o abiótico, o ser vivo que é biótico, eu estou falando do ecossistema. Tá? Por isso que foi a letra A. É aquela relação, o que puxa um pouquinho também já a 8ª questão, né, que traz a mesma resposta, porque só que aqui ó, ele falou na inter-relação, a 7ª, uma inter-relação entre ser vivo e não vivo. Já na 8ª, ele buscou aqui a troca de matéria e energia. E aí só pode acontecer dentro de um ecossistema. E já adiantando, pessoal, a troca de matéria e energia dentro de um ecossistema tá bom? Então eu preciso que daqui a pouco a gente vai ver como ela acontece. Beleza, Gilvan? Passou aí direitinho agora? Tranquilo. Como a gente vai mandar esse material para vocês, lá vai estar o gabarito também, tá bom? Gilvan, tá me ouvindo aí? Sim, professor. Tem um barulhinho no fundo, não sei se é o ventilador que tá ligado. O meu ou o teu? É, no seu áudio. Tá ruim o áudio, tá? Melhorou agora. Melhorou? Melhorou. Tá. Qualquer problema me avise aí para eu ajeitar aqui, tá bom? Ok. Está melhor agora. Então, eu acho que é o ventilador, eu vou desligar ele aqui então. Espera aí, rapidinho. Pode ser isso. Percalços da aula online, né? Acontece esse tipo de coisa aí. Bom, não sei se melhorou aí. Melhorou bastante. Melhorou? Então é o ventilador. Ventilador de tetra. Bom, então vamos lá. Componentes de um ecossistema, né? Bom, os componentes, já que nós já sabemos o que é um ecossistema, quem é que está dentro desse ecossistema? Quem é que compõe? Nós acabamos de falar que os componentes eles podem ser bióticos e abióticos, né? Então, todos os componentes bióticos são representados pelos seres vivos que vivem numa área geográfica. E os abióticos são os elementos ambientais, entre eles a luz, pressão, calor e etc. Tá? Mas vamos trabalhar muito mais com os bióticos do que com os abióticos. Por quê? Porque os bióticos eles vão representar para nós, né, os seres vivos como os produtores, os consumidores e os decompositores. Tá? Então, os produtores, consumidores e decompositores, eles representam os componentes bióticos e vai fazer com que você entenda o que é uma cadeia alimentar. Tá bom? Bom, os produtores, eles são todos aqueles, como nome, aqueles que podem ir, né, ou sintetizar seus próprios alimentos. Dentro da biologia, nós classificamos isso como autótrofos ou autotróficos, né, representados pelos vegetais, conforme a fonte de energia utilizada na síntese da matéria orgânica. Né? Então não esqueçam, o produtor, pessoal, ele vai ser sempre o primeiro, tá? Porque ele produz seu próprio alimento. Como ele produz para ele, aí vocês vão ver que daqui a pouco nós vamos ter que buscar isso dele, porque a gente não produz nosso próprio alimento.
Tá? E aí, os autótrofos, que são esses produtores, eles podem ser fotossintetizantes, quando obtém a energia do sol, energia solar, que é o caso das plantas, das árvores, de uma maneira geral, e os quimiosintetizantes, que são aqueles que vão buscar a energia não do sol, mas de substâncias químicas oxidadas. Então, ocorreu uma reação e liberou energia. Então, a bactéria, por exemplo, vai lá e pega isso. Então, isso é um ser quimiosintetizante. Tanto que as bactérias são algumas são quimiosintetizantes, nem todas, né? Muito bem. Aqui, né, que nos ecossistemas aquáticos, os produtores são representados pelas algas fotossintetizantes que integram, eu falei lá no início, ainda há pouco, naquela foto, o fitoplâncton. Então, a palavra fito vem de vegetal, plâncton vem de meio aquático, uma região da água. Tá? E, inclusive, elas são muito importantes, essas algas, porque, por serem fotossintetizantes, elas representam uma produção de oxigênio muito boa para a água. Esse é o nosso maior problema, a gente fala em poluição aquática. Porque quando ocorre uma poluição aquática, ela impede a passagem do sol. E aí, como impede a passagem do sol, as algas deixam de fazer fotossíntese. E só uma coisa, adiantando uma coisinha, a fotossíntese libera oxigênio. Libera oxigênio. Então, se naquela água não tiver oxigênio, toda a comunidade que está naquela água vai morrer. Então, por isso que quando a gente vê assim, muito peixe morto, olha, foi o material que, na verdade, foi a falta de oxigênio por aquela água estar muito poluída. Bom, depois dos produtores, nós temos os consumidores. Né? São todos aqueles que consomem a matéria formada de outros seres. Né? Ou seja, não são capazes de sintetizar, produzir seu próprio alimento. E por isso, então, os consumidores são chamados de heterótrofos. Nós somos heterótrofos. Né? Tá bom? O nosso consumidor ele é classificado em várias maneiras. Tá? Eu coloquei aqui 3, mas, por exemplo, consumidor primário, ou primeira ordem, é aquele que se nutre dos produtores. Tá? É o herbívoro. O boi come o capim, a girafa come o capim, o bode come o capim. Então, sempre vão ser consumidores primários. É o nicho ecológico deles serem herbívoros. Olha aí, nicho ecológico. O consumidor secundário ou de segunda ordem é aquele já que se alimenta do primário, já é carnívoro. Nós comemos a carne do frango, a carne do boi, a carne do peixe, a carne do caranguejo, a carne do camarão. Nós somos consumidores secundários. Mas na hora que eu como uma salada, eu sou consumidor primário. Então, cuidado que nós podemos, às vezes, dependendo do nosso nicho ecológico, a gente pode variar dentro dessa ordem, viu? Então, o homem pode ser de primeira ordem, o homem pode ser de segunda ordem, o homem pode ser até de terceira ordem. Agora, você acha que um leão ele vai ser de primeira ordem? Você acha que um boi vai ser de segunda ordem? Não. Por quê? Porque o nicho ecológico do boi é ser herbívoro, ele só vai comer vegetal. Né? Se não tiver vegetal, ele não vai matar ninguém para comer, ele vai morrer. É igual o leão. O leão, se não tiver a carne, ele não vai comer capim. Ele vai comer mato, ele vai morrer de fome. Já o consumidor terciário é aquele que se nutre do secundário, que também vai ser carnívoro. Tá? Agora, pode ser um consumidor de quarta ordem, de quinta ordem? Pode. Só tem um porém. Quanto mais distante eu fico da primeira ordem, eu vou perdendo energia, viu? A energia ela vai diminuindo, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, é sempre bom estar perto do primeiro. Agora, cuidado. Quando eu falar em ordem, eu estou falando de animal. Então, cuidado. O consumidor primário não é um produtor. O produtor é o vegetal. Estou falando aqui de animal. Estou falando de heterótrofo. O vegetal é autótrofo. Então, tudo começa com autótrofo. Aí sim, eu tenho o produtor. A partir do produtor, eu tenho consumidor primário, secundário, terciário. Tá certo? Cuidado. Os consumidores podem ter várias denominações de acordo com o tipo de alimento. Então, eu tenho aqui os herbívoros, alimentos de vegetais exclusivos. Já aqueles que se alimentam somente de animais são os carnívoros. Aqueles que se alimentam dos dois são onívoros, que eu falei ainda há pouco. E ainda tem os sapróvoros. O que é um ser sapróvoro? É aquele que se alimenta da matéria orgânica em estado de decomposição. Tá? Ou seja, a matéria está morta,
e tem gente se alimentando ali. Então, é o saprofitismo. Geralmente, os saprófitas são as bactérias e os fungos decompositores, que nós vamos falar deles agora. Ó, os decompositores são organismos que transformam a matéria orgânica morta, passível de ser utilizada pelos seres vivos, são representados, na maioria dos casos, por bactérias e fungos. Pessoal, todos nós, produtores, consumidores e decompositores, temos uma importância dentro da cadeia alimentar. Tá? Então imaginem se os corpos em decomposição de qualquer ser vivo não entrassem em decomposição, nós teríamos um acúmulo de corpos, de cadáveres, né, dentro do nosso ecossistema. E sem contar que a importância do decompositor, pensa sempre assim, quem é o primeiro? Sempre é o produtor. Quem é o último? É o decompositor. Porém, a importância dos dois é fantástica. Quer ver uma coisa? O decompositor, quando ele decompõe, ele devolve para o meio todas as substâncias que foi perdidas. Aquela história de pó volta ao pó. Ou seja, tudo aquilo volta para o meio para que os vegetais peguem e façam isso como matéria. É por isso que quando é matéria nutritiva. Por quê? Porque quando um ser vivo morre no local, aquilo fica fértil. O solo fica fértil. É porque eles devolvem para o meio muita coisa boa. E as plantas aproveitam isso, tá bom? E os principais abióticos, que no caso aí são os que não têm vida, né? Mas é caso de temperatura, pressão, salinidade, vocês estão vendo aí, né? pH, clima, luz. E a classificação dos seres de acordo com os fatores abióticos podem ser esses dois aqui, tá? Aqui é mais para vocês conhecerem que, por exemplo, o que é um ser euri? A palavra euri, ela vem de uma situação de bem adaptado. Ó, então, eles são dotados da capacidade de tolerar amplas variações de fatores abióticos. Já a palavra esteno são seres que apresentam limites relativamente estreitos de tolerância. Tá? Então, é euri, bem adaptado, esteno não tão adaptado. Eu fiz um quadro aqui, por exemplo, aquele ser vivo que suporta variações de temperatura, ele é euritérmico. Mas se ele não conseguir suportar, ele é estenotérmico. Tá? Por exemplo, o peixe ele é pessilotérmico. Ou seja, a temperatura dele varia com a do ambiente. Então, se eu colocar um peixe numa água muito gelada, o metabolismo dele para. E até pode morrer. Né? Já ele tem que ter um ambiente de temperaturas tranquilas. Então, ele não é euritérmico, ele já é estenotérmico. Nós já somos euritérmicos, a gente suporta grandes variações de temperaturas, tá bom? Se for luz, eurifótico, se for pressão, euribárico, eurialina, se for salinidade, euriônico. Só para vocês entenderem que os que sofrem grandes variações, né? Tá? Por exemplo, bem aqui, ó, salinidade. Vocês já ouviram falar no fenômeno de piracema? Piracema é quando os peixes eles saem da água salgada e migram para a água doce para fazer reprodução. Olha só, eles saem da água salgada, eles são bem adaptados, mas vão para a água doce. Não tem problema nenhum, eles não vão sofrer problemas, porque eles são eurialinos, esses peixes. Mas não é qualquer peixe. É o salmão, o robalo, aí são peixes específicos. Mas qualquer peixe que mude de uma água doce para água salgada ou de água doce para água salgada, ele sofre uma variabilidade de salinidade e mexe com o seu potencial osmótico, a sua pressão osmótica, e eles morrem. Então, colocar qualquer peixe de doce em água salgada, ele morre e vice-versa, tá bom? Bom, aí só aqui para depois vocês darem uma leitura, né, sobre a temperatura, que influencia muito, né, sobre os seres vivos, tá? E a luz também, que vai como fator abiótico, mas ela é de extrema importância para esse fenômeno chamado fotossíntese, ok? Aí eu tenho aqui aqueles fotófilos, lembrando que filo vem de afinidade e fobia vem de aversão. Então, quando eu falo em fotófilos, tem afinidade por luz. E os fotófobos são aqueles que têm aversão à luminosidade. Tá bom?
E aí, então, eu tenho já, para a gente concluir essa segunda parte, mais um exercício. Sobre os produtores, os consumidores, etc. Então, as espécies de capim que crescem nos campos da Austrália podem ser diferentes das que existem na América ou na África, mas todas têm a mesma função, são produtores, tá, de ecossistemas de campo. Nos campos da Austrália vivem cangurus, nos da África zebras e na América do Norte há bisões. Todos esses animais exercem em seus ecossistemas a função de quê? Na hora que eu falo que eles são produtores, né, função dos produtores de cima de campo, nós estamos falando do capim. Tá? O capim ele é um produtor, mas que serve de alimento para os cangurus, para as zebras e para os bisões. Então, se eu estou dizendo que esses animais se alimentam do capim, eles são consumidores primários. Eu estou falando da pergunta do animal, tá, pessoal? Do animal. Considere as frases abaixo. Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que ocorrem em uma mesma área e um mesmo intervalo de tempo. Isto é uma população. Todas as populações que ocorrem em determinada área, olha, todas as populações já é uma comunidade. O conjunto de todos os ecossistemas da Terra é uma biosfera. Então, cada conceito trouxe para a resposta a letra B de bola. Na terceira, o que é que vocês responderiam aí? Vamos ver a terceira por aqui. O girino do sapo vive na água. Depois que ele sofre metamorfose, ele vai para a terra, vira adulto, oculta-se durante o dia em lugares sombrios e úmidos e se protege dos predadores, evitando a dissecação, ou seja, a perda de água. Refúgio à procura de alimentos. Como o acasalamento se realiza na água, ele vive próximo a rios e lagos e lagoas. Essa descrição do modo de vida do sapo representa o que dele? Né? Lembre que eu falei ainda há pouco que é importante você saber o conceito, né, para colocar no texto. O texto está falando da profissão. Né? O que o girino faz, o que o sapo faz quando adulto. Então, na verdade, ele está se referindo à profissão, ou seja, a tudo o que ele fez, tanto quanto larva, girino, quanto adulto. Entenderam? Na quarta questão, ele fala da... Sabe-se que quase sempre a floresta faz limite, olha aí, limite, com o campo. As plantas da floresta procuram propagar-se em direção ao campo e, ao mesmo tempo, as espécies do campo também procuram alargar seus domínios na direção da floresta. Sendo assim, a linha de tensão entre as comunidades dos dois biótopos, olha, linha de tensão. Lembra que eu falei ainda agora, né? Estamos falando do êxodo, do nomadismo, do clímax, não, estamos falando do ecótono. Ecótono é a região de transição, né, pessoal? A quinta questão, de novo um texto, né, falando que a cutia é roedor, de hábitos noturnos. Olha só, na hora que eu comecei dizendo que ela é um roedor, eu já estou dizendo que ela é, né? Então, hábitos noturnos, muito comum nas matrizes onde vivem tocas. Né? Ao cair da noite, ela sai de sua toca à procura de alimento, que consiste em frutos e raízes. Seus inimigos naturais são carnívoros de médio porte. Estamos falando do nicho ecológico de novo. Né? A sexta. Há espécies de insetos cujos machos e fêmeas vivem no mesmo esconderijo. Porém, na hora de alimentar-se, a fêmea busca sangue de outros animais, enquanto que o macho se alimenta da seiva das plantas. Né?
Com relação a essas circunstâncias, o que é que nós podemos afirmar? Atenção, a fêmea busca o sangue, o macho se alimenta de seiva. Então, eles estão tendo aqui duas coisas diferentes em termos de nichos ecológicos. Tá? Mas olha o que ele diz, eles têm o mesmo esconderijo, ele está se falando no mesmo hábitat. Então, aqui a resposta mais correta, ou correta, é a letra A, porque se um se alimenta de sangue e o outro de seiva, eles têm nichos ecológicos diferentes com relação à alimentação, mas vivem no mesmo esconderijo. Tá bom, pessoal? Aqui o gabarito, junto da apostila de vocês. E vamos agora para as cadeias e teias alimentares. Tá? Não sei se eu estou sendo muito rápido, mas é por causa do tempo. Cadeia alimentar pode ser definida como caminho de uma única direção. Né? A matéria e a energia vão seguir desde os produtores, que eu falei ainda agora, até o último, que são os decompositores, passando pelos consumidores. Tá? Não esqueçam, o fluxo é unidirecional, só tem uma única direção quando se fala em cadeia. Tá bom? E o nome já diz, cadeia, nós estamos presos a uma cadeia. Os níveis tróficos da cadeia. O que é o nível trófico? É a posição, tá, pessoal? Cada componente da cadeia, representando um grupo de seres vivos, é denominado nível trófico. Então, cada posição é um nível. Então, eu falei ainda há pouco. Os produtores estão no primeiro nível. Ah, mas professor Laudemir, o senhor falou que os consumidores primários que estavam no primeiro... Não, eles estão na primeira ordem. Mas olha o nível deles. Segundo. Então, você não deve confundir a ordem com o nível, tá, pessoal? Então, se ele é consumidor primário, ele é o primeiro animal. Então, ele é a primeira ordem. Mas como ele vem depois dos produtores, ele está no segundo nível, na segunda posição. Entenderam? Consumidor secundário, olha aí. Ele está na segunda ordem, mas ele já está no terceiro nível. Ó. 1, 2, 3. Consumidor terciário, terceira ordem, tudo bem, dentre os animais, mas ele está no quarto nível. E, finalmente, os decompositores, que são os últimos, vão estar no quinto nível. Ok? Essa sequência de organismos, na qual um serve de alimento para o outro, ela é denominada de cadeia alimentar. Um serve de alimento para o outro. Né? E pode ser de dois tipos, de pasteio ou de detritos. Quando a alimentar começa com o produtor, ela é chamada de cadeia alimentar de pasteio. Normalmente, produtor, consumidor. Nesse caso, o produtor pode ser um fotossintetizante, né? Como acontece na ilustração. Eu tirei a ilustração acima, mas na apostila vai estar lá, tá bom? É a ilustração mostrando um produtor, ou por quimiosintetizante, como acontece nas comunidades das fontes termais marinhas. Eu tirei a ilustração devido à quantidade de páginas, que ficar muito grande. Mas eu tenho aqui mostrando para vocês, né, uma menorzinha aqui. Ó, então aqui eu tenho uma de pasteio, ó, né? Não tem acima, mas tem abaixo, né? Então aqui, ó, isso aqui é uma cadeia alimentar. Eu comecei com produtores, fitoplâncton, são algas microscópicas. Como ela é uma cadeia aquática, ela começou com fitoplâncton, primeiro nível trófico. Aí vem os animais microscópicos, olha, consumidores primários. Mas qual é o nível deles? Segundo. Primeira ordem, segundo nível. Aí o pequeno peixe se alimenta desses animaizinhos aqui microscópicos. Então eles vão estar no 1, 2, terceiro nível, mas estão na segunda ordem. Aí vem o peixe maior, que se alimenta do menor, e o tubarão vem e come aquele maior. Conclusão, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 níveis tróficos. Mais ordens eu tenho 1, 2, 3, 4. Ok? Os casos em que a matéria organicial, ao invés de construir o corpo do produtor, está sob a forma de matéria orgânica finalmente particulada, folhas caídas, parte maior de plantas mortas e corpos de animais mortos, ou seja, detritos, fala-se cadeia alimentar de detritos. Então não tem mais ninguém produzindo nada porque já morreu. Tá? Então,
Só um exemplo bem clássico. Todo mundo é um animal morto. O urubu, ele é um decompositor? Não. Ele é animal, porque decompositor é bactéria e fungo. O urubu, ele já é um animal detritívoro. E está numa cadeia detritívala. Aquele que está morto está servindo de alimento para ele. Então não é uma cadeia de pasteio, mas é uma cadeia de detritos, tá bom? Atualmente consideramos os decompositores como ocupantes de um nível trófico flutuante, pois os mesmos encontram-se atuando sobre todos os elos da cadeia alimentar. Quanto mais próximo o indivíduo estiver dos produtores, foi aquilo que eu falei anteriormente, maior será o seu teor energético, pois à medida que o nível trófico aumenta, a quantidade de energia tende a diminuir. Tá? Esse fenômeno é denominado de depressão. Depressão é sempre a diminuição. Diminuiu o oxigênio na água, depressão de oxigênio. Diminuiu a energia, depressão de energia. Então a palavra depressão significa diminuição. Então à medida que eu vou me afastando do primeiro, então vocês viram aqui o caso do tubarão, que eu mostrei há pouco, ó. Então aqui tem muita energia, aqui tem muita energia, só que a energia vai diminuindo. E quando chega no tubarão, ele é o que menos pega energia. Talvez por isso que ele viva sempre com fome, né? Ok. Aqui a energia que vem do sol, pode ser disso, né? Essa energia, inclusive, quando ela é captada pelos produtores, ela é transformada. A energia luminosa é transformada em energia química. Tá? Isso é até uma lei da termodinâmica, a mudança de energia em outra, isso faz parte da física. Só que veja que sempre que ocorre essas mudanças, a energia ela é dissipada. Dissipação de energia já é uma segunda lei da termodinâmica, né? Quando se passa a energia de um nível para outro, há uma dissipação. Então, veja que eu tenho aqui no meio questões físicas no meio das biológicas. Então, à medida que ela vai passando, essa linha amarela aqui está mostrando que a energia vai embora, então a energia que ela vai diminuindo porque os seres vivos vão perdendo também. Tá? Então, eu tenho aqui produtor, consumidor primário, consumidor secundário e a ampliação dos decompositores. Tá ok? Em um ecossistema, porém, as relações alimentares são complexas. Existem diversas cadeias alimentares interligadas, formando uma complexa rede de transferência de energia e matéria que chamamos teia alimentar. Qual a diferença da cadeia para a teia? A cadeia ela é uma sequência linear, ela não tem ramificação. Na hora que você vê um emaranhado, né, de passagem de energia, matéria, etc., isso já é uma teia. Então, o que vocês estão vendo aqui como exemplo, são várias cadeias entrelaçadas. Então, isso aqui já é uma teia alimentar. É o entrelaçamento de diversas cadeias. Aí nós temos a fonte externa de energia, que nós já falamos aqui, que é o Sol. Os elementos que permitem o fluxo de energia, né? São todos os seres vivos que se relacionam na comunidade. Então, vai ter esse fluxo, né? Um se alimentando do outro, e a autorregulação, que refere-se à capacidade que o ecossistema tem de substituir peças, né? Ou seja, seres vivos que morrem, e aí a reprodução vem e repõe aquilo, inclusive ao equilíbrio, né? de matança. Tenho pena quando o leão mata a zebra. Experimenta tirar o leão daquela autorregulação, né? Então você vai ter uma superpopulação de zebra. Então eu tenho controles populacionais aí no meio, tá bom? Apesar de poder resistir e se adaptar a grandes variações ambientais, o ecossistema não consegue neutralizar os impactos ambientais provocados pelo homem. Estamos vivendo isso nesse momento, né, pessoal? E muito. Pessoal, dentro da cadeia nós temos produtividades, tá? Por exemplo, a produtividade primária bruta é aquela quantidade de energia que os produtores conseguem converter em biomassa. Então, tudo aquilo que ele pega de energia solar e transforma em energia química, aquilo é a produtividade primária bruta. Ele produziu 100%, ela é bruta, é o total, né? É como se fosse um salário do indivíduo que recebe, ele tem um salário bruto, 100%, mas quanto desconto? Aí começam a vir as outras produtividades. Então, quando eu falo em PPB, é 100%.
Mas vocês viram agora no desenho, quando vai passar para um próximo, a planta produziu, são as plantas que têm a PPB, viu, pessoal? Porque quando chega no animal, ele já vai ter a produtividade primária líquida. Então ele vai perder, né, o que vai ter depois, a secundária líquida, que vai perder, dizem que se perde em torno de 10%. Então vai se perdendo. Então começa com a produtividade primária bruta, depois aí vem a primária líquida, a secundária líquida, e aí a energia ela vai. Então diminui que a produtividade primária bruta, ó, ela é todo esse verde aqui, tanto escuro quanto mais claro, mas o próprio vegetal, lembra que ele produz para ele, então ele vai ter um consumo aqui, ele faz fotossíntese, ele faz respiração, ele transporta seiva, então ele vai ter uma quantidade já menor para passar para esse, que é o consumidor primário, que também vai ter seus gastos, ele vai também respirar, ele vai circular, ele vai correr, ele vai andar, o que vai. Então vejam que isso aqui é uma pirâmide já mostrando para vocês que a quantidade de energia ela vai diminuindo, né? E devido às perdas do metabolismo do indivíduo, tá certo? Aqui também eu coloquei esse gráfico mostrando, né? Olha, a produtividade primária bruta. Aí o número 3 já seria o que ele fica, o 2 já seria a produtividade primária líquida, e assim vai se passando e diminuindo dentro de um fluxo de energia, não esquecendo que ele é unidirecional. Tá bom? Gilvan? Olá, professor. Eu estou no meu tempo já, né? A gente se empolga eu posso aí. resolver só esse exercício? Pode sim, fica à vontade. A gente se empolga, né? Tá, eu vou só terminar esse exercício aqui, tá? Para a gente fechar essa primeira parte aqui. Rapidinho, ok? Bom, observe a cadeia alimentar a seguir, foi o que nós acabamos de ver. Ó. Isso aqui é uma cadeia, na verdade ela está mais por uma, apesar de ser uma questão de uma universidade, ela não é bem uma cadeia, né, pessoal? Ela está aqui mais como uma teia alimentar. Vejam o entrelaçamento, não é uma só, milho, gafanhoto, não. Tem vários aqui entrelaçados, então é uma teia. E aí ele fala assim, né, observando a cadeia, a rã é um consumidor primário, né? Aí a gente tem que observar se ela é um consumidor primário ou não. Mas veja assim, ela não é porque ó, eu tenho um milho, que é um vegetal, o gafanhoto se alimenta do milho e a rã se alimenta do gafanhoto. Então ela seria aqui ó, o primeiro e o segundo, ela seria segundo consumidor, não o primário. Uma redução na população de rã acarretará em médio prazo um aumento na população de gafanhoto? Com certeza, né, pessoal? Se você reduz a população de rã que se alimenta do gafanhoto, a população de gafanhoto vai crescer. Então, a letra B seria já aqui a questão correta. Outra teia, agora ele falou em teia, então aqui está certo, uma teia. Milho é o produtor, tem que ter o produtor. Se o homem se alimenta do milho, o homem já é o consumidor primário aqui. Tá? Mas vamos lá, na teia considerada, ele fala sobre o piolho estaria bem aqui. Né? Então, vamos lá, o piolho se alimenta do sangue humano. Então, se você pegar milho, o homem é o consumidor primário, o piolho vai ser consumidor secundário. Tá? Mas, se você vier por exemplo, ele pode vir por aqui, ó, milho, galinha, homem e piolho. Então, milho, porco, solitário, ou seja, esse piolho aqui, ele vai estar tanto na segunda quanto na terceira ordem. Então, ele já vai estar bem mais distante aí, tá bom? No Pantanal, plantas aquáticas servem de alimento para lambaris, pacus e capivaras. Neste ambiente, piranhas alimentam de lambaris e pacus. As ariranhas sobrevivem alimentando-se de pacus e piranhas. Tá? Então, se na teia alimentar descrita, os organismos que ocupam 2 níveis tróficos são. Quem vai ocupar 2 níveis tróficos aqui, pessoal, são as ariranhas. Tá? Se você montar essa teia alimentar, mostrando aí as setas que nós mostramos igual aqui, vocês vão ver que ela vai estar em níveis tróficos ao mesmo tempo. Importante frisar sempre que teia alimentar é quando um animal está em 2 ou mais níveis ao mesmo tempo. Tá?
Aí nós temos aqui a quarta questão, que fala sobre a energia introduzida no ecossistema sob a forma de luz, é transformada, passando de organismo para organismo, sob a forma de energia química. Foi o que eu falei ainda há pouco, né? Então você tem aí uma coisa certa, né? Então aqui nós vamos ter as alternativas para cá, né? Vai ser, a primeira está certa, vamos ver a segunda. A segunda, ele fala na transferência, né? Fala na transferência de energia na cadeia alimentar unidirecional, certo? Tendo início pela ação dos decompositores. Errado, né? Errado. Ela começa pelos produtores. A energia química armazenada nos compostos orgânicos dos seus produtores é transferida para os demais e permanece estável. Não, né? Ok? Então aqui nós teríamos corretas afirmativas. Eu não falei da 2 lá embaixo. A 2, bora ver a 2 aqui. A 2. No fluxo energético, a perda de energia em cada elo, sim. Então a resposta nossa aí seria a letra A, né? A 1 e 2 é que estão corretas. E finalizando aí a quinta questão, né? Aqui já tem a resposta, porque já estamos com pressa. Que quantidade de energia está disponível para os consumidores primários de uma comunidade? Né? O que está disponível para o consumidor primário é aquilo que o vegetal tem. Então, nós temos aqui a porção de energia incorporada nas substâncias químicas existentes na planta. Ok? Na planta. Professor Gilvan. Ok, professor, muito obrigado aí pelas suas considerações, pelas suas aulas. Passei 5 minutos, peço 5 desculpas. minutos é tolerável, não esquente cabeça. É tolerável. Tá. Peguei os 5 minutos do professor anterior, lá do Haroldo. Foi verdade. Mas estamos aqui à disposição, viu? Os alunos estão elogiando aqui no chat, é uma aula bem explicada aí, as questões bem sucintas. Obrigado. Mais uma vez agradecer aí a sua aula. Obrigado. Muito a aula com um monte de comentários aí no chat, dê uma olhada aí. Obrigado e boa noite a todos. Fico feliz aí, espero que todos a gente se encontre o mais rápido possível. Esperamos mais vezes esse meu por aqui.